Fala pessoal, tudo bom? Vini Ribeiro na área aqui no seu podcast Bora Ouvir. Hoje a convidada é uma pessoa incrível, psicóloga, escritora, pesquisadora, palestrante e leva no coração a alegria da dança. Ela é a prova viva de que vontade pode superar qualquer desculpa. Está sempre de bem com a vida, mesmo tendo que conviver diariamente com o problema dos outros. Hoje nós recebemos a minha amiga Marisa Afonso. Tudo bem, Marisa? Como é que tá? Oi, Vini, tudo ótimo e você? Um prazer estar nesse momento conversando com você, viu? Super legal. Legal. É isso aí, Marisa. Como é que estão as coisas por aí? Muitas consultas aí com o pessoal? Consultas, desafios nesse momento de quarentena, então a gente está distante, mas no coração a gente está perto, né, meu amigo? É isso aí. E muitos desafios, com certeza, né? O momento é de delicadeza e de se reorganizar, se reconstruir, né? É, a reconstrução é a palavra da vez. É verdade. Para quem tá ouvindo esse podcast no futuro, nós estamos gravando aqui em 15 de maio de 2020, no meio da nossa quarentena aí do Covid-19, mas estamos aqui firmes e fortes para poder passar um pouquinho de informação para todo mundo, né, Marisa? Essa conexão, mesmo que longe, ela é super necessária para a nossa saúde, né, para o nosso equilíbrio, e o que nós mais precisamos buscar nesse momento é uma paz, uma alegria para superar esse desafio, né, cada um com o seu material, mas é super importante. É isso aí, a união faz a força, é isso mesmo. Conexão, né, Vini? E me fala uma coisa, Marisa, quando você escolheu a psicologia? A psicologia, ela veio como um amadurecimento do meu trabalho anterior, né? Eu trabalhei muitos anos numa grande empresa aérea, e dentro dessa empresa, eu trabalhei com treinamento, com qualidade, com RH. E aí eu verifiquei que eu precisava de uma formação mais científica, porque eu tinha uma formação anterior em outra área. Certo. Foi quando eu entendi que a psicologia me daria muitas ferramentas, e o também que me levou a escolher a psicologia foi uma experiência de curso de programação neurolinguística, que tem como embasamento a neurociência. E eu tenho muita curiosidade, né, em entender o papel do ser humano, entender como o ser humano pode tornar a vida um pouco melhor, um pouco mais dinâmica. E a psicologia me trouxe esse conhecimento, e eu hoje trabalho há 10 anos como psicóloga clínica, continuo fazendo cursos de neurolinguística e buscando ferramentas para crescer, né, para entender e para tornar a vida um pouco mais clara, porque é desafiador estudar a mente humana, né, Vini? Ah, com certeza. Tem muita mente fácil, mas tem muita mente difícil por aí, hein? Eu falo que a gente vai na escola e aprende muitas matérias, desde muito criança, não é? Matemática, física, português, história, porém nós não aprendemos a lidar com as emoções, com os sentimentos, e entender o funcionamento dessa área que fica aí tão guardada, que é a nossa psique. E a psicologia vai atrás de entender e fazer uma reflexão, não é? A psicologia é autoconhecimento, é reflexão, é se aprofundar nessa parte de emoções do ser humano, né? É verdade. Existem profissões-chave aí no mundo que todo mundo precisa ser um pouco. Acho que todo mundo tem que ser um pouco advogado, todo mundo tem que ser um pouco enfermeiro, e todo mundo precisa ser um pouco psicólogo também, né? Para poder conviver e poder entender as necessidades do outro e as coisas que passam na sua própria cabeça, né, Marisa? E a psicologia é nova no Brasil, ela tem cerca de 55 anos, então nós ainda estamos desmistificando muito a questão, Vini, que eu não preciso buscar um psicólogo porque eu tenho um problema, porque problema é presente na vida de todos nós. Então, quanto mais eu busco sentar e me olhar, inclusive numa vida corrida como a nossa, né? Hoje nem tanto que estamos em quarentena, mas quando estamos no ritmo de trabalho, de família, de buscar processos que possam trazer uma vida melhor, nós precisamos entender essa parte emocional. Então, a psicologia nos ajuda a fazer um entendimento. Ela é um embasamento científico como qualquer outro, como é a física, a matemática, a química, só que ela mexe com uma área um pouco mais sutil, que é o emocional de cada um de nós, a nossa mente, né?
ou a nossa alma, como a gente preferir chamar, né? É verdade, é bem profundo, não tem como ser diferente. O cérebro a gente não usa nem 10% dele. Imagina as dúvidas que a gente vai tendo durante o tempo, no entendimento, nesse trato com o outro. É algo muito interessante para se debater, para ter aquele velho entendimento daquela boa e velha palavrinha que se chama empatia, né? Que tanto falta para todo mundo, né? É verdade, e a psicologia nos dá a oportunidade justamente de nos conhecer. Então, quando eu conheço algo, quando eu começo a compreender melhor comportamentos, emoções, eu compreendo os meus e também das pessoas que eu amo, das pessoas com quem eu convivo, não é? E aí fica muito mais fácil de tratar quando eu paro para analisar. A gente não tem tempo, né, nessa correria e sente às vezes até uma dorzinha de cabeça, toma um remédio, sente uma dor nas costas. Isso pode ser um estresse, não necessariamente é uma dor física. Mas lembrando que isso somatiza quando eu tenho um problema muito complexo e não me dou conta, deixo ele para lá como se ele não tivesse acontecendo, e aí eu levo também para o meu corpo. Meu corpo fala, né, tanto quanto a minha mente. Exatamente. Isso é imprescindível para todos nós, né? Exatamente, com certeza. A gente tem que ter um link, um paralelo bem sadio e de forma coerente entre o nosso mente e corpo, né? Isso aí é determinante para a felicidade, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E me fala uma coisa, Marisa. Você contou aqui pra gente que veio de outra área, até chegou a ter que trabalhar um pouquinho com esse lado psicológico, no lado de treinamento de equipe, ainda mais em companhia aérea, que é algo bem estressante e tudo mais. Para você, como foi tomar esse novo rumo profissional? Você sair de uma área, teoricamente, consolidada, com bastante experiência e zerar. Falar, putz, agora eu vou estudar outra coisa, eu vou trabalhar de outra forma e vamos que tem que ter muita coragem, né? Acho que deve ser um desafio bem complicado, né, Marisa? É complicado, sim. Quando você tem um certo conforto de trabalhar um tempo grande em uma área, você tem uma tendência a dominar muito mais e você navega dentro desse assunto com tranquilidade, como foi que aconteceu comigo. Porém, eu tenho uma personalidade muito curiosa, então eu estou sempre lendo, estou sempre questionando. O que me ajudou a iniciar uma nova carreira foi o fato de uma maturidade já, eu já não era mais tão menininha quando eu escolhi a psicologia. Eu também já tinha esse jogo de cintura de trabalhar com pessoas. Então, eu já tinha ministrado treinamentos técnicos e comportamentais. Eu tinha trabalhado na área de qualidade. Qualidade é uma área que eu gosto muito. Eu fui auditora de qualidade por um bom tempo. E eu também trabalhei na área de RH. Então, eu fazia muitas entrevistas, eu analisava perfil de funcionários para trabalhar na área. Então, isso já me ajudou. Agora, sim, dá um friozinho na barriga começar uma nova profissão. Então, acho que a gente precisa de um planejamento para começar uma nova profissão. Saber que eu vou ter um tempo para ganhar experiência. É diferente sentar numa sala, numa clínica e ter uma pessoa com uma história na sua frente. Eu falo que quando chega uma pessoa, Vini, ela tem uma tela em branco para mim e eu vou ajudando a montar aquela tela através da minha experiência de vida, dos meus conhecimentos, do meu estudo e, ao mesmo tempo, interagir com aquela pessoa, com a história dela e propor novas alternativas. Então, eu vejo a psicologia como uma proposta, como uma ferramenta de autoconhecimento, de reflexão. Agora, no primeiro momento, foi um desafio. Eu fui pisando aos pouquinhos, contatando os meus colegas de profissão, fazendo muitos grupos de estudo para entender essa nova dinâmica, porque por mais que você domine alguns assuntos, você tem um ser humano, você tem uma história na sua frente. Então não dá para você chegar, olha, a experiência que eu tenho é suficiente. Não é, você vai galgando degraus. Então tem que estudar muito, interagir com pessoas da área, estar sempre se atualizando e buscar novas ferramentas e ser corajoso mesmo. Tem que ter jogo de cintura e ter muita coragem para você mudar de profissão. Acho que isso me trouxe uma motivação muito grande.
Então eu não sou de ficar parada, estou sempre buscando coisa nova. Então isso me ajuda bastante. Isso é verdade. Não foi que você saiu de uma empresa e foi para outra empresa ser funcionário, não. Você ainda teve esse passo de ser funcionária para ainda ser empreendedora, que é algo mais complicado e mais difícil, porque você tem que ir atrás de cliente, você tem que ter o seu lugar de trabalho, tem aluguel, tem o lugar, né? O tal dos 3 P's, né? Preço, prazo e produto, que você tem que estar bem alinhado com isso, aonde você vai clinicar. Enfim, é todo um contexto diferente, novo, para você desbravar, né, Marisa? Na verdade, você sair de funcionário de uma empresa, do mundo corporativo, e se tornar autônomo, eu falo que tem uma ponte que você precisa atravessar, que se chama planejamento. Uma coisa que me ajuda muito, Vini, que eu sempre digo para as pessoas tenham bons amigos, crie amizades sólidas, porque eu me lembro da minha primeiro paciente, o psicólogo nunca esquece, não é? Que foi uma indicação de uma amiga querida minha, que trabalhou comigo, e ela, por confiar e por me conhecer, ela indicou uma amiga dela para mim. Então, uma coisa bacana na psicologia é que, assim, quando você busca um psicólogo, você busca uma indicação de alguém que você confie. Você conhece um bom psicólogo? Dificilmente você sorteia e vai no psicólogo. Eu vou porque eu gostei do nome, eu gostei. Não, eu pergunto antes, não é verdade? Claro. Você conhece alguém para me indicar? Então, isso me ajudou muito, porque eu contei com o apoio de pessoas que trabalharam comigo. Eu sempre procurei deixar as portas abertas. E isso me facilita muito, né? Veja há quanto tempo nós nos conhecemos e como é gostoso você criar amizades que elas significam alguma coisa para você. Porque o ser humano é um ser social, a gente não vive sozinho, nós vivemos em sociedade. Que é aquilo que você falou, da empatia, da troca. Então eu fui procurando quais os caminhos, porque eu tive que divulgar meu cartão, avisar que eu estava atendendo, onde que eu ia divulgar, como eu ia conquistar essas pessoas. É um processo, alguém te indica, depois o resultado do teu trabalho os seus pacientes indicam outras pessoas, e é um processo de cristalização de um trabalho que você faz com ética, não é, Vini? Com qualidade. É verdade, porque a gente acaba tendo que ter essa referência de alguém. E eu sempre digo isso aqui no Alvisson, quando a gente trabalha e tudo mais, a gente costuma... Já tive a experiência dos dois lados. Às vezes a gente chama alguém para fazer um trabalho em conjunto com a gente, na própria área, ou então em algum serviço auxiliar em eventos e tudo mais. E o resultado é muito diferente de quando você chama uma pessoa, a pessoa nem precisa ser exatamente da área, mas uma pessoa que você conheceu trabalhando e uma pessoa que você conheceu de outra forma. Essa outra forma, sei lá, pode ser um familiar, pode ser um amigo do amigo. Mas assim, quando você conhece uma pessoa trabalhando, mesmo que seja algo que não tem absolutamente nada a ver, você entende que o andamento dessa pessoa profissional é diferente, seja a conduta qual for. Então, você dizendo que você teve uma amiga que trabalhou contigo e que te indicou para outra pessoa para poder virar seu paciente, pode ter certeza que isso daí tem a ver com isso. Ela te viu trabalhando, você conquistou um respeito dela, né? E com esse respeito que você conquistou, naturalmente te credenciou a ser indicada por ela. Não necessariamente, ela não sabia nem como você era como psicóloga, mas ela sabia que você como profissional realmente te credenciou. Seja lá o que a Marisa for fazer, ela vai fazer bem feito. Eu indico ela. Não é mais ou menos por aí? É bem aí, Vini. Quando eu convivo um bom tempo com alguém, principalmente trabalhando, que às vezes eu fico muito tempo dentro da empresa, eu começo a conhecer o comportamento, os valores que aquela pessoa prioriza. Quando existe uma questão de conflito, que é natural na nossa vida, como que essa pessoa se coloca no conflito? Ela é mais assertiva? Ela é passiva? Ela é mais agressiva? Eu começo a entender e eu vou criando como funciona essa pessoa. E aí eu vou me aproximando, vou compreendendo. E é bacana isso, porque aí eu me lembro, olha, aquela pessoa tem uma postura bacana, ela foi parceira, ela é uma pessoa que tem ética, ela é uma pessoa que tem iniciativa, então eu compreendo que aquela pessoa tem uma postura profissional
e ela vai ter essa postura também como psicólogo ou como advogado. Eu vou entender que aquela base que eu trago dentro da minha história de caráter, de valores, eu carrego ela para todos os lugares por onde eu ando. Exatamente. Então, isso que você falou é muito interessante, porque nessa convivência de um tempo, eu consigo perceber como essa pessoa funciona em várias situações diferentes. Aí eu entendo que eu confio naquela pessoa, porque ela me apresentou vários momentos e sinais onde eu entendo que aquela pessoa tem tudo a ver e que ela é um bom profissional. E assim que eu vou criando esse laço, esse vínculo e compreendendo que aquela pessoa, ela é da minha confiança. Eu posso indicar e eu sei que ela vai fazer um bom trabalho. É bem isso mesmo que você falou. Legal, porque o respeito ele tem que ser conquistado, não deve ser algo autoritário, algo imposto. É conquista. Você conquista o respeito, conquista a admiração e com isso você conquista a vida, né? E com segue certeza, o jogo, né? Sem dúvida. Eu falo que tem uma diferença muito grande entre autoritarismo e autoridade, não é? Quando eu tenho autoridade é porque eu domino e respeito o que eu estou fazendo. E o autoritarismo eu estou mandando, eu estou impondo. Então o autoritarismo é a pior coisa que existe, né? Exatamente. Aquela máxima do chefe e do líder, né? Isso, né? Perfeito. Ser chefe é uma coisa, ser líder é outra, né? Exato. O líder me inspira e eu quero seguir. Do chefe eu tenho medo, né? Porque quando ele entra, todo mundo treme, né? Então, nos dias atuais, o chefe não cabe mais no mundo corporativo, nem dentro da família. Não adianta ser chefe também com os meus filhos, né? E mandar, exato. Interagir, não é? Você lembra antigamente, né? Os pais que eram o chefe de família. Era aquele cara que são os nossos avós hoje, né? Que a gente acaba lembrando. Eu tive filho agora e você vê, né? Algumas coisas culturais como são tristes, né? Por exemplo, eu sempre fui um cara que eu peguei minha filha, troquei ela, dei comida. Enfim, eu acho que tudo que uma mulher faz, o homem pode fazer e vice-versa. Não tem essa. Às vezes o homem, por força física, consegue alguma coisa que a mulher não consegue, mas só por causa da força física. E às vezes a mulher é até mais forte que o homem, tem casos, né? Enfim. Sim, tem. Né? Não tem problema um cara abrir um pote de azeitona pra mulher, isso aí não deixa, não vai agredir ninguém. Mas tudo que a mulher faz, o homem faz e vice-versa. E quando minha filhinha pequena, eu me lembro que o meu avô foi pegar ela no colo e tal. Mas, não consegue segurar, não sabe o que fazer, não tem medo de pôr a mão. Aí você fala, nossa, mas como é que teve 4 filhos e ele não sabe pegar uma criança, né? Porque isso não é uma coisa que você esquece. E você entende que, na verdade, ele nunca fez. Acho que esses papéis, eles foram muito limitados, né? Muito limitadores na época mesmo. Exato, você fala dos nossos avós, não é? Então, o homem era o chefe da casa e cabia à mulher somente as tarefas domésticas. E depois isso, que bom que isso tem mudado cada dia mais, não é? Exato. E que a sua filha possa ver você como um pai presente, um pai que cuida, um pai que dá um exemplo de amor, de alegria, porque a gente tinha muita aquela divisão assim, a mulher é emoção e o homem é razão. Peraí, a gente tá falando do mesmo cérebro, homem e mulher têm o mesmo cérebro, não exato, é? Não tem por que a gente pensar que esse é o papel da mulher e esse é do homem. Eu acho que tem coisas que o homem pode fazer melhor e outras que a mulher faz melhor e que ambos possam ali usar isso como uma forma. Aquilo que você se adapta melhor, não tem mais hoje esse papel do homem e da mulher, não é? Exato. Como antigamente. Então, evoluímos bastante, né? Cada vez mais. Claro, e por que o homem não pode chorar, né? Por que enfim, são várias coisas. Por que ele pode e o que ele não pode fazer? Porque não tem bobagem essa proibição, né? Vem muito cultural, muito de crença, né? O homem não chora, porque chorar demonstra fraqueza, demonstra emoção, e o homem sempre foi muito educado para ser forte, para ser o provedor, para ser aquele que é a cabeça que resolve tudo, e a mulher que pode ter a emoção, o coração. Então foram designadas muitas situações, mas sem estudar, não é, Vini? Sem entender, sem ouvir os dois lados. Dão um papel para a mulher e um papel para o homem, então não, vamos trabalhar juntos, não é? Vamos trabalhar em parceria, não tem por que distinguir.
Concordo. E eu acho que deve ser um desafio para você, né? Como que você faz, Marisa, quando você tá com um paciente e que você nota que o problema dele tem uma raiz cultural? Porque é algo que deve ser devastador para um cara que, não, eu preciso ser um machão, eu preciso fazer tal coisa, e ele se vê ganhando menos que a mulher, ou então ele é desempregado e começa a entrar num processo aí de autossabotagem. Isso deve acontecer bastante entre as suas conversas com os seus pacientes. Deve ser um desafio bem grande, né? Acontece bastante. Eu diria que os homens estão começando mais a procurar a terapia, então eu sinto que isso está mais aberto. Quando você se depara com certas situações que estão muito enraizadas, você deve, de uma maneira muito cuidadosa e destrinchando essa situação, para que a própria pessoa vá compreendendo e abrindo essa caixinha de Pandora que a gente fala, não é? Então, quebrar crenças, compreender valores, entender, sabe, Vini, o que é do outro e o que é meu, o que é da minha família, o que são as crenças que eu aprendi, o que é da cultura onde eu estou inserido. Então, quando eu compreendo que dentro da minha formação como ser humano existem várias facetas, eu vou compreendendo e elucidando cada uma delas. Isso é um processo, não é? Por isso que a terapia ela não é algo que se resolve tão rápido, porque ela tem um tempo e ela tem o tempo da pessoa, não o tempo do profissional. Então, cada ser humano vai sendo estudado de uma maneira e eu vou escolhendo e vendo as ferramentas que eu julgo que são mais adequadas, experimentando com aquela pessoa e levando essa reflexão para ela. A partir do momento que ela se conscientiza de que uma crença limitadora tem que ser tirada para colocar uma crença fortalecedora, ela começa a se apropriar mais daquilo que é dela. E não precisamos ficar reféns da nossa educação, mas compreender que os nossos pais, nossos avós, nos educaram dentro das ferramentas que eles tinham. E hoje você educa de acordo com as ferramentas que você tem. Então, é outro tempo, é outra história, tudo isso vem sendo agregado de geração para geração. Então, eu falo que os valores que nunca mudam, que é o respeito, é o amor, é a empatia, é a compaixão. Então, se você usa seus valores básicos, você vai alinhando e compreendendo e aprendendo cada dia a ser um ser humano melhor, né? Então, é um desafio a ser vencido, mas é possível. Sim, claro que é. O negócio é abrir a cabecinha, né? Abrir a cabecinha da pessoa e fazer ela entender que a vida é mais simples do que parece, né, Marisa? Nossa, a gente tem que tomar um cuidado, que eu falo, de não ficar repetindo nesse piloto automático, porque a tendência do nosso cérebro é gostar do conforto, gostar daquilo que ele domina. Certo. Então, eu sempre digo para as pessoas, experimentem fazer coisas diferentes. Ouve uma coisa nova um local que você nunca foi, um ambiente que você nunca frequentou, um estilo de roupa que você nunca usou, uma comida que você nunca comeu, um exercício diferente para o teu corpo, e aí você vai quebrando os seus paradigmas, quebrando os medos, as inseguranças, que é isso que limita a gente, né? O que trava o ser humano é medo, insegurança, medo da rejeição, medo de não ser aprovado pelo outro, e aí a gente precisa quebrar um pouco essas amarras que todos nós temos, claro, e ousar um pouco mais a fazer o diferente. Aí eu vou ter uma vida muito mais prazerosa e vou acabar com essa coisa de isso é errado e isso é certo, né? Eu falo que errado é prejudicar o outro, e certo é fazer aquilo que te dá prazer e proporcionar prazer e felicidade para as pessoas com as quais você convive, né? Então isso é que é o bom. É isso mesmo, falou tudo. E me fala uma coisa, Marisa, a gente tem aquela velha máxima, né? Eu acho que todo mundo precisa fazer terapia. É bom que faça. Não precisa, né? Mas é bom que faça, que isso vai te fazer bem. Agora os psicólogos, eles têm uma certa necessidade, talvez maior, ou você me corrija se eu estiver enganado, porque a carga emocional que vocês acabam recebendo de pessoas, e às vezes pessoas com dramas reais muito severos, deve ser complicado administrar isso na cabeça, né, Marisa?
Então, Vini, é muito importante também que o psicólogo, ele faça terapia. Por quê? Porque ele também precisa do seu autoconhecimento. Eu tenho que lembrar, o psicólogo também tem a sua história. Então, como às vezes alguém fala, mas o psicólogo faz terapia para quê? O psicólogo não tem problemas? Peraí, eu não nasci psicóloga, né? Eu estou psicóloga, não estou. Então, a importância de me conhecer, eu também tenho uma história de família, eu também tenho amarras a serem melhoradas, nós temos ferramentas a mais, porém é necessário que nós também possamos compreender o nosso processo. Eu também tenho meu processo de crescimento e desenvolvimento, não é? Uhum. Então, a psicologia é uma das ferramentas, eu acho ela imprescindível, porém eu sempre digo para as pessoas que elas também precisam de outras ferramentas. Então, busque um lazer, busque uma atividade prazerosa, faça leituras, assista palestras, são todas as ferramentas que nos ajudam a nos compreender. E a psicologia realmente, se eu falasse, deve todo mundo fazer terapia, eu acho super bacana, por um tempo pelo menos. Não precisa ficar fazendo 10, 20, 30 anos de terapia. Você pode fazer por um período, você obtém várias reflexões e ferramentas, e depois você coloca em prática e você segue. Então, eu faço terapia de tempos em tempos. Então, até porque os psicólogos trabalham com abordagens diferentes, né? Existem várias maneiras de trilhar um caminho para alcançar uma mente humana. Uhum. E é bacana também para o psicólogo, na minha visão, conhecer ferramentas de outras abordagens, porque é mais material para eu fazer um trabalho melhor. Então, esse também é um dos motivos. Quando eu conheço algumas abordagens diferentes da minha, eu também tenho mais ferramentas para fazer um trabalho com mais qualidade. Porque deve ser muito interessante, porque você deve fazer, ao mesmo tempo que você deve fazer, né, a terapia, conversar, você também tá ali mentalmente com um caderninho anotando, olha, legal isso aí que ele fez, hein? Acho que eu consigo aplicar isso pra mim também, quando eu estiver atendendo alguém. Acho que deve rolar isso também, é um estudo de caso, né, digamos assim. Não, bacana isso que você falou, e é muito interessante, Vini, porque assim, eu também preciso saber o que é estar sentada numa cadeira com um profissional na minha frente, e uma coisa que eu procuro sempre é, antes de usar uma ferramenta, testar em mim, e aí fica legal, porque eu olho aquele psicólogo que me trouxe uma abordagem ou uma maneira, e eu penso, nossa, então como isso funciona? Quais são as minhas facilidades e dificuldades? Uhum. Porque muitas vezes eu posso começar a seguir um caminho e perceber também que aquele caminho que eu comecei a seguir não está dando um resultado adequado. Aí eu preciso ter jogo de cintura para fazer outros atalhos ali no meio daquele tratamento. Então é muito importante estar dos dois lados, porque aí eu tenho conhecimento não só na teoria, mas eu tenho na prática. Então é importante praticar também, né? Com certeza. É legal, é um sinal de humildade, né? Humildade, crescimento, é assim que segue, né? Isso é muito legal. E me fala uma coisa, entre todo esse momento de aprendizado, as reflexões, o estudo, eu sei também que você acabou entrando também numa área paralela, você se tornou também escritora, né, Marisa? Conta um pouquinho pra gente como é que foi pra você mergulhar nesse ramo da literatura. Deve ter sido algo também bem diferente, bem novo pra você, né, Marisa? É novo. Na verdade, escrever esse livro não foi um projeto meu, foi um presente que eu ganhei de uma colega de trabalho. Uhum. Eu fui trabalhar no local X e eu fiz amizade com uma psicóloga e nós começamos a conversar muito sobre situações e não pessoas. Então, o que eu quero dizer? Quando dois psicólogos conversam, eles não têm que conversar sobre a pessoa, eles devem conversar sobre situações que as pessoas vivem, não só os pacientes, como nós mesmas. Uhum. E nós começamos a falar muito sobre relacionamento amoroso, que é algo que aparece muito no consultório. E nós também tivemos as nossas histórias amorosas aí com os nossos parceiros e parceiras, né? Sim. Aí o que acontece? Nós falamos muito e discutíamos muito sobre dependência afetiva. E a gente começava a ler muito sobre esse assunto. E essa minha colega falou para mim, Marisa, eu tenho um projeto na gaveta. Eu gostaria muito de escrever um livro sobre dependência afetiva e principalmente focar no universo de pessoas que vivem relacionamentos abusivos. E eu falei, poxa, que bacana, que interessante. Então nós começamos a amadurecer esse trabalho.
e nós lançamos o livro em 8 de março de 2017, e o nosso livro fala da dependência afetiva, do amor próprio, um novo olhar. Então nós falamos de como construir relacionamentos saudáveis, o que é dependência afetiva, por que uma pessoa entra num relacionamento de dependência afetiva, e tocamos também principalmente nesse momento mais delicado que é o relacionamento agressivo, verbal, psicológico e inclusive físico. Então nós fizemos isso com o intuito de levar um material onde, principalmente mulheres, porque a gente percebeu que o universo de relacionamento agressivo, abusivo, está muito mais no campo feminino, mas homens também vivem relacionamentos abusivos, e contribuir de alguma forma. Então, escrever esse livro para mim, Vini, foi uma forma de contribuir, de sair de dentro do consultório e levar um material que possa trazer reflexão às pessoas e que elas compreendam, porque não é fácil você entender que você está dentro de um relacionamento abusivo, porque é algo que acontece muito gradativamente e também pode ter muito a ver com a tua história lá de infância, familiar, ou experiências que você viveu. Então me trouxe uma oportunidade de escrever. Nós fizemos na época uma página onde nós tínhamos vários seguidores e fizemos vídeos, palestras, muita coisa sobre. Então foi uns 2 anos aí de divulgação desse livro que nós tivemos, uma experiência muito diferente, porque na verdade eu falava, nossa, escrever um livro, como é isso, né? Mas foi falar da nossa experiência e a gente teve um recebimento, né, uma repercussão bacana, e se a gente conseguiu atingir algumas pessoas e melhorar a vida dessas pessoas, a minha missão nesse sentido, eu me sinto muito feliz de ter cumprido uma missão com esse livro, né? Que legal, é verdade, porque é muito interessante essa questão que você falou, que a gente acaba se acostumando com determinadas situações, com determinados momentos, mesmo que esse momento não seja tão bom, é muito perigoso quando ele se torna normal, né? Assim como a gente agora tá em quarentena e a gente vai achando que é normal você ligar o jornal e ver 1000 mortos um dia, não sei quantos mortos no outro. Aí você vai entendendo que isso é normal e você, não, eu tenho que sair, eu tenho... Ah, tudo bem, tá morrendo gente, todo dia morre gente mesmo. Não é assim. Mas é perigoso você entrar numa normalidade, assim como relacionamento abusivo. Você acaba entrando... Muitas vezes, né, as mulheres são as maiores vítimas. Um dia é uma palavra atravessada, no dia seguinte é um grito, no dia seguinte o parceiro ignora. Aí até que chega no momento da agressão física e é complicado, né? A pessoa vai se habituando a sofrer e se acostuma com o sofrimento e acha que aquilo é a vida, né, Marisa? Isso que você falou realmente é muito perigoso. E uma coisa que eu identifiquei muito na maior parte das pessoas que compartilharam suas histórias e que também nas nossas vivências em consultório, é que elas ainda se sentem culpadas, porque elas acham que ela não cuidou o suficiente, que ela não amou o suficiente. Então, em nome do amor, será que vale a pena, né, eu me submeter e acreditar que o outro vai mudar? Por isso que o nosso livro chama da dependência afetiva ao amor próprio, um novo olhar. Eu só faço mudanças quando eu olho para dentro de mim. E isso vale para tudo, né, Vini? Eu não mudo o mundo. Até porque o mundo somos nós. Para o mundo ficar melhor, é nós que precisamos mudar. A mudança está dentro de nós em todos os aspectos. Então, se eu não tiver amor próprio, eu aceito viver de migalhas. E um relacionamento de migalhas destrói o ser humano. Destrói a autoestima. Por isso você vê tanta gente triste, depressiva, pessoas com ansiedade, pessoas se suicidando. A gente também fala até de suicídio no nosso livro. Sim. Então esse é um assunto muito importante das pessoas que passam por esse tipo de situação buscarem ajuda. Buscar num grupo, buscar numa ONG, buscar num psicólogo, buscar em algum lugar para olhar para dentro delas. Porque quando elas começam a olhar para dentro delas, elas vão descobrir que elas têm força para sair desse relacionamento abusivo e reconstruir a sua vida. Muito, muito legal. É legal que vocês acabam trazendo alguns exemplos e dar ferramentas para que a pessoa identifique o que está acontecendo, né? Exato. E o exemplo que você está passando para os seus filhos, porque às vezes eu escuto muitas mulheres falarem para mim,
Marisa, eu não me separei por causa dos meus filhos. Eu falei, cuidado com o modelo de relacionamento que seus filhos vão levar para a vida. Exatamente. Então, isso às vezes é um motivo que contribui para que o seu filho, quando crescer, ele vá repercutir e vai repaginar tudo que você está fazendo. Ele é meio espelho, né? Os pais são heróis para os filhos, né? Então, os filhos vão crescer achando que é normal ter um relacionamento de grito, ter um relacionamento de falta de respeito, e ele vai perpetuar aquele comportamento quando adulto. Por isso que a gente precisa cortar e ensinar respeito, ensinar amor próprio, limite, e construir esses relacionamentos saudáveis no nosso futuro, para nossa sociedade melhorar, né? Verdade, porque o filho, ele aprende te observando muito mais do que com você ensinando de forma efetiva, né? Porque se ele vê que você... Se ele só observar que você escova os dentes quando você acorda, quando você almoça, quando você vai dormir, automaticamente a chance dele acabar indo escovar é grande também, né? Não é sempre, né? Não é você falando, vai escovar o dente, vai escovar o... Não, às vezes ele observando, isso no inconsciente vai dar mais força pra ele fazer o que é certo, porque você faz o que é certo, do que a tua imposição, né? É interessante que você falou, você tem filhinha pequena, né? Então você fala pra sua filha assim, não sobe nessa escada que você vai cair. Ela quer subir, ela tá desbravando o mundo, ela vai subir. Sim. É mais fácil assim, filha, eu vou te ajudar a subir. Então, realmente, o teu comportamento, ele é muito mais intenso do que a tua fala. Isso. Principalmente assim, uma mulher que sofre um relacionamento abusivo, vamos supor, ela tá chorando de tristeza, aí a filhinha dela chega e fala assim, mamãe, por que você tá chorando? Não foi nada, filha, tá tudo bem. Essa filha tá aprendendo que chorar é normal, que eu posso sofrer. Olha aí. Sofrimento é normal. Então, o que essa criança está vendo é um comportamento que ela vai acreditar ser normal. Então, educar é um desafio, não é? Imagina antigamente, né, há 100 anos atrás, os maridos que traíam as mulheres, né, iam pras tabernas, iam pros prostíbulos, e a mulher, ela ficava lá cuidando dos filhos, chegava bêbada, ela batia, o filho ficava vendo e ficava nesse ciclo vicioso, né, porque ia crescendo, ia vendo esse comportamento, a mulher chorando e falando, não, tá tudo bem. É muito difícil você ter uma quebra de cultura que a gente tem tido de 50 anos pra cá, de uma forma muito, muito avassaladora, né, com a globalização. Isso destrói a autoestima. E você cria filhos, primeiro eles vão aprender, neste comportamento repetitivo, vai se solidificando. Então eu aprendo por repetição, não é? Quanto mais eu repito, mais habilidade eu tenho. Então, se eu vivo num relacionamento constantemente abusivo, onde eu tenho aquela mãe chorando, aquele pai batendo, gritando, mandando, aquela criança fica medrosa, aquela criança tem baixa autoestima, aquela criança não sabe se posicionar, ela se cala, ela fica tímida, ela vai desenvolver uma série de problemas lá na frente. Ansiedade, um estresse muito grande, ela vai desenvolver talvez um pânico, ela vai ter algumas questões sérias lá na frente que foram plantadas naquele período da primeira infância. Porque do 0 aos 9 anos, a sua criança é uma esponjinha, ela vai recebendo tudo. Depois ela vai começando a aprender a se virar sozinha. Porém, o que você plantou nessa criança muito cedo? Então, tudo que você repete, a criança vai assimilando e ela acredita que está tudo bem, que assim se vive, que relacionamento é assim. Então, é muito perigoso viver num lar, numa família tóxica, como nós falamos, né? É um perigo para essas crianças crescerem com vários problemas. É verdade. E acredito que isso deva até ser tema de palestra também, né? Com certeza. Né, que nas suas palestras você deve entrar muito nesse tipo de tema, deve ter muita procura a esse tipo de situação. Durante as suas palestras, qual foi o momento de maior dificuldade? Como que funciona? Você só palestra mesmo? Você abre para as pessoas conversarem também? Ou você deixa para conversar com as pessoas depois? Como que funciona quando você é convidado para palestrar em algum lugar? Conta um pouquinho pra gente dessa parte aí. Olha, palestrar é uma coisa muito boa porque você consegue falar para um número de pessoas. Quando nós lançamos o livro, nós agendamos várias palestras para divulgar o nosso livro.
E eu me deparei com algumas situações bem difíceis de lidar, porque eu gosto da palestra de interação aberta. Eu não gosto de eu fico falando uma hora, até porque ninguém aguenta, né? E o público ali quietinho. Então, eu gosto da troca, que acontece muito palestrar sobre dependência afetiva, amor próprio, as pessoas começam a contar um pouco da história delas. E eu via muitas vezes que algumas pessoas se emocionavam quando contavam suas histórias, se identificavam com o que nós falávamos no livro, e depois até da palestra, muitas pessoas iam conversar individualmente, porque não queriam abrir em público, né? Muitas pessoas realmente preferem não, e é natural, e vinham trazendo. Então, eu me deparei muito, Vini, com o sofrimento das pessoas, com a dor das pessoas, de todas as idades, jovens ou mais velhas. E muitas vezes eu me deparei com situações que a pessoa vinha conversar comigo e perguntava: Marisa, o que eu faço? Eu termino o meu relacionamento? Então, de jogar uma responsabilidade na mão do psicólogo, ou do palestrante, ou do escritor, não é? Então, assim, é muito desafio, porque as pessoas têm uma história e elas estão sufocadas, elas não têm para quem contar, porque nem sempre a família apoia. Às vezes a família fala: tá vendo, eu te avisei, casou por quê? Agora aguenta. Você já ouviu essas histórias? Mas é verdade, infelizmente, as pessoas hoje estão mais preocupadas em ter razão do que dar apoio, não é? Aquele negócio do lacrar, né? Ah, lacrou, né? É verdade. É bem isso mesmo, viu? Agora, eu considero palestra uma coisa muito bacana, sabe, Vini? É uma oportunidade de conhecer o outro, é uma oportunidade de troca. Eu acho que eu gosto da palestra como um bate-papo, que eu também aprendo, então é maravilhoso. E cada vez que eu ouço uma história, eu fico mais curiosa de estudar, de me aprimorar como pessoa, como profissional, e usar isso como uma motivação para me tornar uma profissional melhor e uma pessoa melhor, né? Porque a história do outro é sempre muito rica e traz uma bagagem muito grande para que eu possa crescer também, não é? Sim. Então, é desafiador, com certeza. Exato. E o que você falou lá atrás dessa questão do lúdico, do hobby, fazer o que gosta, eu acho que é a chave para deixar qualquer relação mais leve, né? O pessoal tem aceitado bastante, de uma forma bacana, os conselhos que vocês dão para que a pessoa resgate os seus desejos, os seus hobbies, que cada vez mais a gente acaba tendo que trabalhar só para sobreviver, não sobra tempo para nada. Você sente que o fato da pessoa realmente cantar, dançar, isso é determinante para que a pessoa viva melhor no seu dia a dia, não é verdade? Na verdade, eu considero a música o remédio da alma, né? Quando eu oriento uma pessoa a buscar um lazer, a buscar algo que tenha a ver com ela, em geral eu escuto muito essa resistência do tipo: não dá tempo, que horas que eu vou fazer isso? E eu considero super importante. A música, ela traz uma mensagem, ela traz uma história para você. A dança é a minha paixão desde sempre. Eu sou uma enlouquecida pela dança, né? Sim. E eu penso que é uma necessidade de eu experimentar olhar para o meu corpo, experimentar um movimento que eu não estou acostumada a fazer. Porque eu vejo muitas pessoas falarem: ah, Marisa, mas eu vou aprender a dançar, imagina, eu não tenho coordenação motora. Aí eu quebro assim: se você sabe andar, você já tem coordenação motora. Então eu falo para as pessoas que às vezes a pessoa tem um medo de começar uma coisa nova, às vezes ela diz para mim que não tem tempo, que ela não tem dinheiro, e eu acho isso um grande boicote. Porque Sim. Eu posso curtir a música, curtir a dança, fazer um exercício, fazer uma pintura. A arte, Vini, a arte é saúde. Sem arte a gente não aguenta. Visto agora na época da pandemia, a quantidade de lives que você tem de música, a quantidade de professores de dança online, de exercícios. Então, o corpo também fala. Então, o corpo fala através do movimento. O corpo fala através da dança. O corpo fala através da música. Então, eu considero que é muito importante ter um hobby. Porque a tendência, às vezes, do adulto é ficar se travando muito.
Então, tudo aquilo que eu não uso fica travado, porque a pessoa fala, mas eu sou muito dura. Tá bom, mas é muito dura porque não está alongando, porque não está se movimentando, não está se permitindo até respirar direito, que é uma coisa muito importante. Respiração correta. Então, eu sugiro que a pessoa busque dentro do universo dela algo que faça sentido para ela. E por quê? Porque a autoestima, Vini, é muito importante. Sim. E a música traz, a dança traz autoestima, a arte te traz autoestima em todos os sentidos. Então, o ser humano, se pudesse fazer as coisas que ele tem vontade de resgatar esses sonhos que estão lá de criança, esse gosto que ele tem, mas ele deixou, vou deixar para depois, porque não dá para viver de música, não dá para viver de dança, não dá para viver como pintor ou como escritor, mas eu não tenho que tirar essas coisas maravilhosas da minha vida se eu aprecio, né? Claro, e assim, existe uma diferença, a gente aqui na Ouvisom, que trabalha com música, que trabalha com eventos e tudo mais, existe uma diferença grande em viver de e viver com, né? Eu acho que viver com é você conviver com a música, você conviver com a arte, conviver com a dança, porque você pode ter suas atividades, mas você pode conviver com, por que não, né? Num paralelo, numa faceta lúdica para você poder ter isso daí, porque quando você vive então você vive para aquilo, né? Você acaba tendo que fazer todo o resto, você que também é empreendedora, você entende o que eu tô dizendo, você queria muito cuidar das pessoas, mas eu acho que 80% do seu tempo você tem que se preocupar aonde que eu vou clinicar, o contrato do aluguel que eu tô fazendo, a luz que eu vou ter que pagar, qual é o sofá certo pra pessoa sentar e se sentir confortável. Essas coisas você não queria se preocupar, mas você tem que se preocupar, faz parte do jogo, né? E a gente com música é a mesma coisa, é um saco você, eu vou ter que fazer aquele post naquela hora, porque aquela hora a pessoa está mais engajada, a palavra que eu vou usar, eu não posso falar tal coisa no Facebook, no Instagram, porque senão eu vou ser taxado disso, daquilo. É um saco você se preocupar com isso, mas faz parte. Se você não tá afim, você não tá preparado para ter todo esse trabalho e você tem uma outra vida, um outro trabalho, e você gosta realmente, que a gente tem que saber do que a gente gosta. A gente aqui o nosso lado aqui é a música, o seu lado é a dança. Se você, tem gente que pinta, enfim, se você gosta de alguma coisa verdadeiramente, se permita viver com, né? Eu acho que é importante. Separa um tempinho para você poder conviver com isso que você ama, porque senão fica com uma vida muito vazia, né, Marisa? Fica muito vazia. Além disso, o ser humano tem pilares que sustentam a nossa história. Então, eu tenho um pilar familiar, eu tenho um pilar profissional, eu tenho um pilar social, eu tenho um pilar espiritual e por aí vai. Então, se eu não tiver um lazer, se eu não tiver um hobby, a minha vida fica só trabalho. Você falou uma coisa interessante. Nem sempre as pessoas trabalham naquilo que elas gostam. Às vezes a pessoa tem um trabalho administrativo muito cansativo, ela fica o dia inteiro dentro de um escritório sem ver a luz do sol. Então, quando chega no final de semana, o que ela vai fazer como hobby? Eu sempre falo para os meus pacientes assim, para os meus amigos. A tua felicidade, o teu prazer, o teu caminho de trajetória é seu. Se você não conseguir descobrir o que te dá prazer, a tua vida vai ficar muito chata. A tua vida vai ficar monótona, você vai ficar sofrendo, o tempo vai passar e você vai se questionar, por que eu não estou fazendo isso? Eu trabalho muito com planejamento também. Então, assim, eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B. Então, eu preciso fazer um planejamento. E nesse meu planejamento, eu vou incluir coisas prazerosas. Colocar a música, colocar a dança, colocar a leitura, colocar o exercício, colocar coisas que façam sentido para a minha existência. Sim. Porque a vida não é só trabalhar para pagar conta, Vini. Isso não dá prazer. Exato, ficar toda, eu trabalho, pago conta, trabalho, pago conta, e fico esperando as minhas férias chegarem. Fico esperando um final de semana para eu aproveitar. Então, eu preciso administrar uma forma de viver de uma maneira mais prazerosa, incluindo o trabalho, incluindo a família, meus amigos, meu lazer, minha espiritualidade, aquilo que faz sentido para mim. Você não fica esperando o dia que eu tiver um tempo, um dia, é hoje.
Ou eu administro para encontrar o meu tempo, ou eu fico assim, eu não faço exercício porque não dá tempo. Eu não estudo, eu gostaria de tocar violão. Mas eu não toco porque eu não tenho tempo. Eu quero dançar, mas a escola fica longe. Eu quero ir para academia, mas eu não gosto de acordar cedo. Eu fico me dando desculpa a minha vida inteira, né? Então eu não chego a lugar nenhum, eu não cresço dessa forma, né? É um desafio e tanto, porque é muito mais fácil você se sabotar do que você se permitir, né? Como a gente tinha falado lá atrás. Como diria Lulu Santos, né? Vamos nos permitir, né? A gente acaba lembrando que não deu esse tempo quando a gente vai num velório, né? Aí você olha o pessoal num velório, né? Age demais. Aí você, nossa, olha só, ele fez isso, foi um cara tão bom e não sei o quê. No final, na hora que ele ia começar a fazer tal coisa, né? E que ele tinha me falado. Mas olha aí, né? A gente tem que tirar as coisas como exemplos pra gente. Né? Não adianta ficar se martirizando. E aí, eu, pelo menos, quando vou no velório, eu fico uns 2, 3 meses pensando muito naquilo. Nossa, né? Ela pensou tanto que o que vai ser da minha família depois que eu morrer? Aí você fica se matando, às vezes, pela família. Aí depois você vê que a família tá vivendo, né? Sim. Simples assim, Segue. né? O seu pai, o seu pai ou seu filho, na hora que você não tá junto, ele vai viver, vai sofrer ali e tal, mas vai viver, né? Sim, perfeitamente. Então, a vida vai seguindo, né, Vini? Não adianta você puxar essa responsabilidade toda pra você, porque não é bom pra ninguém, né? Isso que você falou é interessante, porque às vezes eu fico esperando ter uma situação limite para eu fazer alguma coisa. Então a pessoa espera, sei lá, ela ficou doente, aí ela descobriu que o hábito alimentar dela estava todo errado. Aí ela teve uma dor nas costas e descobriu que ela está com uma postura inadequada. Então será que eu não preciso me olhar mais e me priorizar mais e buscar uma vida um pouco mais leve e prazerosa do que eu ficar testando o meu limite máximo, trabalhando 14, 15 horas, muitas vezes, eu conheço gente, e correndo sem falta de tempo, comendo errado, dormindo mal, né? Uma questão que vem muito no consultório é a famosa insônia, né? Sim. Então a pessoa não dorme bem, ela acorda de noite, ela tá nervosa, a mente dela tá totalmente agitada. Aí eu digo para ela, então nós precisamos aprender a relaxar. E para aprender a relaxar eu tenho que respirar correto, eu proponho meditação, eu proponho o lazer, que a gente falou agora, de buscar algo prazeroso. Dela falar, Marisa, mas meditar dá muito trabalho. Eu falo, tá bom, não existe uma pílula que você toma, até existe, você pode tomar uma pílula para se acalmar. Mas ela não vai resolver a sua questão, ela mascara, não é? Então, a importância de entender que eu cheguei nesse ponto porque o meu processo de vida está inadequado. Então, se eu tentar corrigir algumas coisas no meu caminho que estão inadequadas, eu vou colher uma qualidade de vida melhor. Sim. Só que as pessoas não querem ter trabalho, as pessoas não têm disciplina, porque para meditar precisa disciplina, para respirar corretamente, para comer direito, para fazer exercício. Qualquer lazer requer uma disciplina, não é? Assim, eu vou aprender a cantar, eu não vou fazer aula de música, eu vou aprender a respirar direito e entender como funciona o meu canto. Eu vou, por exemplo, aprender um instrumento, não é assim também? Eu não tenho que treinar para ficar cada dia melhor. Ninguém nasce com um dom. Você pode ter uma predisposição ao talento e sem treino não vai para frente. Exato. Eu falo assim, se eu sou um atleta e quero tirar o primeiro lugar na competição, eu tenho que fazer aquilo que o outro não fez. Então eu tenho que treinar muito mais, não é? Exato. É assim que funciona, para eu me aprimorar. Aí eu pergunto, então, o que te impede de fazer uma mudança? O que te impede de ter mais disciplina? É o boicote, você mesmo que se limita. É a mente que, ao invés de trabalhar a favor, está trabalhando contra. Então tem que mudar esse jogo, né? Como a gente, na verdade, não usa tudo aquilo que nós temos de capacidade. Eu acabo vivendo, às vezes, num mundo mais quadradinho, de rotina, e eu não me permito até descobrir outras habilidades. Exatamente. E é muito importante. Eu sou capaz de fazer muita coisa. Se eu quero me dedicar a correr, eu começo a treinar a correr. Se eu quero me dedicar a andar de bike, quero me dedicar à pintura. Então eu vou descobrindo primeiro o que me interessa mais
e eu começo a treinar. O ser humano é lapidado, tudo na vida é assim. Sim. É disciplina, repetição. E quando você lê, por exemplo, uma autobiografia de uma pessoa de sucesso, por exemplo, você vai ver que ela não nasceu tendo sucesso, ela construiu, né? Então, a nossa vida é construção. Então, para construir, eu preciso me preparar. Eu preciso estudar, eu preciso experimentar, pegar a teoria, colocar na prática, ajustar, até eu encontrar aquilo que faz mais sentido. Então, todas as áreas de trabalho são assim, as habilidades do ser humano, eu preciso querer, eu preciso ir atrás, vencer minhas barreiras e usar o meu tempo ao meu favor. Sim. Que é o que a gente está tentando, alguns estão tentando fazer na quarentena, outros nem tanto, né? Exato, com certeza. É isso, é bem legal, E me fala uma coisa, Marisa, se chegasse em você um jovem aí, um aspirante universitário, eu quero fazer psicologia, qual o conselho que você daria para esse jovem que estaria entrando na faculdade? Quando eu faço uma escolha de uma profissão, eu devo, principalmente, conhecer como essa profissão acontece, não é? Estudar, conversar com profissionais da área, criar habilidades que essa profissão necessita. E, principalmente, assim, quando eu desenvolvo algo com qualidade, com ética e com respeito, é isso que me destaca de outros profissionais. Porque quando eu comecei a estudar psicologia, uma colega minha virou para mim e falou assim, mas Marisa, a psicologia não dá dinheiro. Então a gente escuta muitas vezes, ou alguns pais dizem assim para o filho, estuda economia, estuda direito. Aí o filho fala assim, eu quero ser design de interiores. Design de interiores não dá dinheiro, psicologia não dá dinheiro. Então a gente escuta algumas frases prontas e algumas crenças muito limitadoras. Então eu digo para esse jovem que quer prestar um vestibular para psicologia, que ele entre de cabeça e se destaque dentro daquilo que ele deseja. Porque as pessoas, se ele resolver ser ou um psicólogo organizacional ou um psicólogo clínico como eu sou, é através de relacionamento, através de competência, através de ética, através de postura e através da competência que ele tem é que ele vai se destacar. Então eu digo que em muitas profissões que as pessoas dizem que não são bem-sucedidas, eu pergunto como é a sua trajetória. Eu me considero uma profissional bem-sucedida, porque eu sempre me joguei de cabeça, não apenas como psicóloga, mas na área que eu trabalhava antes. Eu sempre fui atrás, sempre estudei e também saí da minha caixinha. Então, eu escrevi um livro, eu faço palestra, eu estudo neurolinguística, eu faço cursos o tempo inteiro, tenho contato com os meus colegas de profissão. Então, assim, sai da caixinha e mete as caras e busca o que a tua profissão pede de você. E aí você vai ter um resultado. E essa parte da neurolinguística é algo extremamente interessante. Você também fala sobre isso nas suas palestras, no seu livro também. Você consegue dar uma pincelada nesse assunto aí pra gente finalizar aqui o podcast, pra quem não conhece, não tem ideia do que seja a neurolinguística? Programação neurolinguística foi criada por dois americanos, o Grinder e o Bandler. Um psicólogo e o outro linguista. Eles estudavam juntos e eles perceberam que alguns profissionais tinham resultados melhores do que outros. E aí eles criaram a PNL buscando uma congruência entre o que eu falo, a minha imagem mental e a minha fisiologia, que é o meu corpo. Então, se eu conseguir uma congruência de que eu estou usando a linguagem adequada, estou mandando uma linguagem adequada, estou usando uma postura proativa, eu tenho uma tendência a ter melhores resultados. Então, como é importante a comunicação. Quando eu vou falar com você, ao invés de dizer para você, olha, Vini, não esquece de me ligar, tá? Que é um hábito muito nosso. Eu vou falar o contrário, Vini, lembre-se de me ligar. Porque o meu cérebro não conhece a palavra não. Então, eles começaram a entender sutilezas de pessoas que tinham resultados. E através disso, eles foram desenvolvendo várias maneiras de metamodelar pessoas de sucesso, alinhar a sua linguagem, alinhar a sua postura, entender aquelas pessoas que
se comunicam mais visualmente, ou auditivamente, ou sinestesicamente. E a partir do momento que foram feitas várias observações e um desenho de qual é o perfil das pessoas que têm resultado, eu começo a traçar um caminho através da experiência dessas pessoas. Ou seja, eu não preciso aprender 10 anos quando alguém já aprendeu e já teve um resultado. Então, a PNL tem muitas ferramentas de ajudar o ser humano através da neurociência, porque isso tem um fundamento, não é algo científico, não é um achismo. Ele tem fundamento no estudo cerebral, linguagem e fisiologia. É mais ou menos isso, tá bom? Que legal, Eu acho que é uma chave de informações que o pessoal do marketing acaba usando bastante, né? Muito. Né? Qual é a linguagem, o porquê que você deve usar a palavra tal aquele keyword no momento X ou Y. No final das contas, vem tudo daí, né? Sim, faz sentido. O poder de persuasão, né, Vini? Quando eu falo para um público que eu conheço aquele público, eu falo muito mais diretamente no coração daquelas pessoas, e aí eu atinjo um resultado muito melhor, com certeza. Legal, muito legal, Marisa. E na sua visão, depois de 2020, depois de tudo isso que a gente está vivendo, o que você enxerga de mudança no mundo, mudança de comportamento? Você acha que a gente vai ter alguma mudança? Vai ficar tudo como era antes mesmo? Qual que é a sua opinião aí, pessoal e profissional, sobre isso? Olha, a minha opinião pessoal é que eu desejo muito que tenha mudanças, que as pessoas valorizem mais, que as pessoas se conheçam mais, que as pessoas tenham mais empatia e que cada um de nós possa descobrir uma maneira mais bonita de viver, com respeito à natureza e com respeito à essência de cada um. Profissionalmente, eu me preocupo muito com as questões mentais, pelo desgaste de nós termos sido colocados dentro de uma quarentena de uma maneira tão abrupta e nos preocupando com ansiedade, com estresse pós-traumático, com pânico, com uma série de coisas que muitas vezes a nossa mente não está dando conta. Então, eu diria, profissionalmente, cuidem da sua cabeça, cuidem do seu corpo, cuidem das suas relações afetivas, para que possamos sair mais fortes de tudo isso. E ainda o lado econômico, que eu não vou falar, mas eu sei que é a pedra no calcanhar de muitos de nós, é a questão econômica, em função de tudo que está acontecendo. Quando a gente entra no estado de sofrimento, Vini, a gente tem a oportunidade de ressignificar e nos tornar melhores. Então, se eu posso deixar uma mensagem, eu deixo a mensagem da capacidade de resiliência, que significa, quando eu entro no estado de sofrimento, eu sou capaz de reconstruir a minha vida e de uma maneira melhor, porque não tem por que eu voltar como eu era antes. Só faz sentido passar por todo esse estado de sofrimento se eu olhar o mundo, olhar a mim mesma com mais respeito, com mais amor, mais empatia e cuidar do planeta. Porque se não acontecer, não terá valido a pena. Legal, é isso mesmo. Concordo contigo, porque será que voltar ao normal é tão primordial assim, né? Porque o normal que trouxe a gente até aqui, né? E, né, de repente a ideia é voltar melhor, não tem como, né? Eu acho que é um caminho sem volta, a gente tem que se esforçar para voltar melhor e voltar com mais ajuda, mais empatia e tudo isso, né? Tudo isso que a gente falou no podcast todo. Pô, legal pra caramba. E Marisa, conta um pouquinho pro pessoal sobre o seu livro, onde é possível te encontrar nas suas mídias sociais, como é que faz para achar o seu livro. Vai lá, esse é o teu momento, vai lá. Tá bom. Eu vou ler 2 parágrafos do meu livro, que meu livro se chama Da Dependência Afetiva ao Amor Próprio, um Novo Olhar. Depender está totalmente ligado ao fato de que você imagina que não suportaria viver sem aquela pessoa. Amar é identificar que você tem sua individualidade e encontrar seu espaço dentro do seu mundo e das suas necessidades, bem como respeitar o seu espaço e o do outro, olhando para si, gostando do que vê e aceitando suas falhas e as do outro, você se acolhe e permite se olhar verdadeiramente. Dessa forma, fortalece seus laços afetivos, evitando assim criar dependência do olhar do outro.
Esse livro vocês vão encontrar na editora Allprint. Então, a nossa editora dispõe ainda de alguns exemplares, tá bom? Legal, isso aí, bacana. E passa suas redes sociais também. Você tem alguma rede que você abre para contato do pessoal para poder te encontrar profissionalmente também? Assim, vocês têm a disponibilidade de me encontrar através do Face ou através do Instagram. Marisa com Z Afonso. É super fácil de me encontrar, tá bom? É isso aí, pessoal. Quem tiver precisando conversar, que quiser entender um pouquinho o que é esse lance da sua própria cabeça que prega muita peça na gente, faz a gente pensar em muita coisa que não devia, ou que quer também ressignificar algumas coisas aí, mudar o seu destino, entrar em novos desafios com ansiedade, matar esses problemas que a gente vem enfrentando na cabeça, a tal da insônia, a tal da, né, esses bichinhos da ansiedade, do pânico, esses bichinhos aí que não deixam a gente em paz, só chamar a Marisa que ela ajuda a gente com tudo isso. Beleza, Marisa? Com certeza, fico super aberta a trocar ideias, a crescer e busque autoconhecimento. Eu procuro buscar o meu sempre, a me rodear de pessoas positivas, a buscar lazer e amor, e a vida se torna mais leve, tá bom? Então, eu agradeço de monte, Vini. É isso aí, super obrigado. Bacana bater esse papo, e tô aberta aqui a quem precisar e ouvir esse podcast. Fique à vontade de me procurar para trocar uma ideia, tá? É isso aí, pessoal. Escutem podcast. Podcast é o futuro, hein? Escuta o que o tio tá falando, que é vida, é vida. Valeu, gente. Até mais. A gente se encontra no Bora Ouvir. Até mais. Tchau, gente. Até mais.